Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou postar sobre exercício físico. Neste primeiro episódio, nesse episódio piloto, eu quero conversar com vocês sobre emagrecimento. Sim, o emagrecimento ainda é um processo não completamente elucidado pela ciência do exercício físico. A melhor maneira de promover o emagrecimento, ou o melhor método de treinamento para promover o emagrecimento, ainda está por ser descoberto. Mas antes de falar sobre estes métodos, eu quero tentar esclarecer que emagrecimento e redução de peso corporal não são necessariamente o mesmo fenômeno. Como? Por exemplo, você pode observar ganho de peso corporal e emagrecimento ao mesmo tempo. Sim, é possível. Isso acontece normalmente com quem está iniciando, com quem é sedentário ou quem está parado há muito tempo, sem exercício físico. Normalmente essas pessoas respondem ganhando peso e emagrecendo ao mesmo tempo. Você pode também perder peso e não emagrecer, dependendo das estratégias nutricionais e da metodologia de treino utilizada. Isso pode acontecer. É, via de regra, a última coisa que nós, professores de educação física e nutricionistas, queremos que aconteça. Vou tentar dar um exemplo prático. O seu intuito é emagrecer. Você chega na academia, depois da anamnese, da bateria de perguntas que é necessário para elaborar, para nos orientarmos na elaboração do seu programa, você afere o seu peso corporal. Deu lá 60 quilos. E aí, você tem a sua avaliação, ou você tem a sua composição corporal avaliada. Basicamente, eu vou dividir a composição corporal em dois tecidos: a massa magra e a massa gorda. A massa magra é constituída por músculos, ossos, ligamentos, tendões, enfim. E a massa gorda pelo tecido adiposo que fica entre a pele e o músculo. Grosso modo, é isso. Então você chegou na academia com 60 quilos, aferiu sua composição corporal e deu lá 20% de gordura corporal. Isso significa que destes 60 quilos, 20%, 60 quilos correspondem a 100%. 20% desse peso é gordura. 20% de 60, 12 quilos. Ou seja, você tem lá 12 quilos aproximadamente de gordura corporal. Aí você inicia o programa de treinamento e depois de um determinado tempo, vamos supor 4 semanas, você pesa de novo e afere a tua composição corporal. Lembre-se, o seu objetivo era um emagrecimento. Você subiu na balança agora e está com 62 quilos. Você pesava 60 e agora está com 62. Espere, porque ao avaliar o seu percentual de gordura, ele caiu de 20% para 19%. Ou seja, você está mais pesado ou mais pesada e mais magro. Por quê? Porque houve uma alteração favorável na sua composição corporal. Você aumentou a massa magra, tecido muscular principalmente, e reduziu o tecido adiposo. A quantidade de gordura que fica entre a pele e o músculo, a quantidade de gordura intramuscular provavelmente também diminuiu. A visceral, aquela que fica entre as vísceras, embaixo daquela gordura abdominal, também diminuiu. Ou seja, este é o verdadeiro processo de emagrecimento. E nós podemos observar outro tipo de alteração, como eu disse há pouco. Você chega na academia, mesmo exemplo, 60 quilos, 20% de gordura. Depois de 4 semanas avalia
58 quilos, 22% de gordura. Perceberam? Aconteceu o contrário do primeiro exemplo. Você está mais leve na balança, que no fim das contas nada mais é do que uma medida para leve e pesado, mas está mais gordo ou mais gorda. Ou seja, seu percentual de gordura que era de 20%, agora foi para 21, 22%. Essa é a última coisa que professores de educação física envolvidos no processo de emagrecimento e nutricionistas esperam que aconteça. Então, acredito que estes dois exemplos deixaram bem claro para vocês que emagrecer e perder peso não são necessariamente a mesma coisa. Em alguns casos, como obesidade severa, grave, obesidade mórbida, em alguns casos de sobrepeso, é necessário que as duas coisas aconteçam. Grosso modo, você reduza seu peso e emagreça, mas tentando o máximo possível a manutenção do tecido magro na massa muscular que você já tem, enquanto a gente combate o excesso de peso em gordura. Aliás, obesidade, a classificação de obesidade é um excesso de gordura corporal para determinada idade e para determinado gênero. De maneira geral, para homens, o limite é 15% do peso corporal e para as mulheres 25%, de maneira geral. Tá? Então, homens com mais de 15% de gordura do peso total e mulheres com mais de 25% podem apresentar ou estão apresentando quadros de obesidade. Obesidade leve, aí obesidade grave, severa, obesidade mórbida, enfim. Há outros dados como relação cintura e quadril e IMC que precisam ser cruzados com o percentual de gordura para verificar o grau de periculosidade ou grau de risco dessa obesidade, ok? Então, me parece que ficou claro. Se não ficou, depois vocês comentem aí, que no próximo vídeo a gente retoma. Mas então, qual é a melhor maneira de promover o emagrecimento com o exercício físico? Qual é o melhor método de treinamento existente para promover o emagrecimento? Depende. Sim, invariavelmente a resposta para perguntas deste tipo em relação ao exercício físico será depende. Depende porque o sexo vai influenciar, a idade irá influenciar, o status de treinamento, o nível de condicionamento físico irá influenciar no melhor meio para promover o emagrecimento. Via de regra hoje, existem duas correntes de pensamento que defendem modelos mais eficientes para a promoção do emagrecimento. E, no meu entender, o problema está na afirmação categórica em relação à superioridade de um método sobre o outro. Porque, como eu observei, depende. O que parece bastante claro na literatura científica é que a intensidade do esforço parece ter um papel determinante ou pelo menos fundamental para o emagrecimento. E um adendo sobre o emagrecimento é: o problema do emagrecimento não é emagrecer a pessoa, é mantê-la magra. Aparentemente, a parte do processo de emagrecimento que tem falhado é o ponto onde nós precisamos manter o indivíduo magro. Manter-se magro é o problema, aparentemente. Não chegar ao peso ideal, chegar à quantidade de gordura corporal ideal para determinada idade, para determinado gênero. Tá? Então, parece que das variáveis do treinamento, a intensidade é a que vai determinar ou é a mais fundamental para promover o emagrecimento crônico, que é o emagrecimento real, o emagrecimento que todo mundo quer. A gente não quer só emagrecer o indivíduo, ou o guri, ou a guria. A gente quer que ele emagreça e permaneça magro. Aí é que está o problema.
Pois bem, então, Vitor, já que depende do gênero, depende da idade, depende do status de treinamento, como eu vou saber qual é o melhor método de treinamento para promover o emagrecimento? Uma questão complicada. Eu diria que todos nós, professores de educação física, precisamos nos cercar do máximo de informação científica possível, nos sustentar no máximo de evidências para encontrar a melhor maneira ou o melhor método para aquele caso em questão. Que caso? Se é um piá, se é uma guria, né? Qual é o nível de obesidade e o nível de condicionamento físico daquela pessoa. Dentre outras variáveis, como o período em que ela vai se exercitar, período do dia, de manhã, de tarde ou à noite, quantas vezes por dia ela vai se exercitar, quanto tempo ela tem disponível para se exercitar. Todas essas questões são de suma importância para a elaboração de um programa eficiente. Sobre a asserção dogmática do melhor método para promover o exercício físico, eu gosto sempre de reproduzir algo que eu li sobre comprovação científica, ou comprovadamente científico. Aparentemente não existe nada comprovadamente científico. Aparentemente o que a ciência nos faz, ela pode não ser o mais perfeito instrumento para a aquisição do conhecimento, para o descobrimento de determinados fenômenos, ou de todos os fenômenos naturais. Mas ela ainda é o nosso melhor instrumento. E a ciência, o que ela faz é nos aproximar da verdade. Então isso me parece fundamental para entender que quando eu afirmo categoricamente uma coisa, eu posso estar correndo o risco de perder outras oportunidades, ou de conhecer outras maneiras, ou de progredir no conhecimento. Mas se eu tiver que adotar uma posição sobre o melhor método, ou se eu tiver que sair de cima do muro, que me parece é a posição que eu estou adotando agora, eu diria para você que o melhor método de treinamento para promover o emagrecimento se baseia na elevada intensidade do estímulo. E a intensidade é relativa ao nível de condicionamento físico, ao gênero e à idade também. Então, um indivíduo moderadamente condicionado, para esse indivíduo, a sua percepção subjetiva de esforço, independente do exercício, não será a mesma daquele indivíduo que está começando agora a se exercitar. Ou seja, a intensidade para um exemplo não é a mesma para outro exemplo. Então, para quem já treina há muito tempo, por exemplo, caminhadas de baixa a moderada intensidade provavelmente surtirão pouco efeito se utilizadas como único instrumento para a promoção do emagrecimento. O que é um indivíduo moderadamente treinado, eu vou me dar o direito de classificar como alguém com 6 meses ou mais de treino regular e sistemático. Tá? Então, para um indivíduo que já se encontra nesse nível, talvez uma atividade cardiorrespiratória de intensidade baixa a moderada seja ineficaz para reduzir a quantidade de gordura corporal, se pensada isoladamente. Para um indivíduo sedentário de longa data, ou que está há muito tempo parado, sem nenhum exercício físico, com sobrepeso ou obesidade, uma simples caminhada, pode se traduzir num esforço imenso, ou seja, num estímulo de alta intensidade. Então, para aquele indivíduo, naquele momento, a caminhada pode sim ser um estímulo eficiente para produzir o emagrecimento. Então, o que eu quero que vocês entendam é que
o melhor método vai depender da pessoa que está sendo tratada por ele. Ainda assim, eu defendo o estímulo de alta intensidade como o melhor meio para produzir o emagrecimento. Veja bem, eu disse o melhor, amparado por algumas evidências, sim, mas não o único. Ok? Então, como o emagrecimento ainda é um processo complexo, um fenômeno não completamente elucidado pela ciência, fazer afirmações a seu respeito sobre isso presta, isso não presta, é só isso que funciona, me parece temeroso e me parece ir de encontro. Veja bem, ir de encontro é diferente de ir ao encontro. Ir de encontro é ir contra o pressuposto científico, tá? Que dificilmente faz afirmações categóricas e sempre está buscando entender ou compreender um fenômeno. Então, o emagrecimento, quando relacionado apenas ao exercício físico, vai encontrar o seu melhor método de acordo com o indivíduo, com a pessoa que vai receber o tratamento. Tá ok, gente? Eu espero que este vídeo tenha contribuído para esclarecer algumas dúvidas, mesmo que poucas, a respeito de emagrecimento, perda de peso e o melhor método para que este processo aconteça. E no próximo vídeo, dependendo das dúvidas que surgirem, das perguntas que eu receber a respeito, eu posso dar continuidade ao tema ou mudá-lo. Tá ok? Um abraço, galera!